Novo Testamento não deixa qualquer dúvida sobre Cristo ser o Messias ou que o Messias é Deus. Jesus falou isto de si mesmo e os apóstolos falaram sobre Jesus mesmo depois que ele subiu ao céu, e em todas as cartas do Novo Testamento dirigidas às igrejas. Negar esse fato é reinterpretar a mensagem da Bíblia desprezando o próprio texto. Algo que a maioria das pessoas que odeia a Cristo faz. Inclusive, criam até uma Bíblia para poder, nos versículos que comprovam que Ele é Deus, adulteram para apoiar a sua doutrina. Examinar o texto e tratar honestamente com o mesmo é ver a divindade de Jesus Cristo como o único verdadeiro Deus. Vamos começar em breve exames dessas passagens com o texto constantemente explorado de João capítulo 1, versículos 1 a 3. Vamos ler esses versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É isto que diz esses versículos. O verbo aqui mencionado é Cristo. João, o apóstolo, utiliza uma efetiva designação do Logos eterno, a fim de que sua audiência gentia, romana, ficasse convencida de que o Verbo eterno, o Deus Logos, era aquele que desceu do céu. Esta seria, e de fato foi, uma ferramenta efetiva no ensino aos gentios aristotelianos e platônicos sobre o único Deus verdadeiro. Vemos aqui que o Verbo eterno é o próprio Deus. O texto grego não permite uma tradução de um Deus, mas somente de Deus. A tradução do Novo Mundo diz um Deus, mas não está correta. As testemunhas de Jeová assassinaram o texto grego aqui e também negaram a sua tradução nos versos seguintes. Por exemplo, se o texto diz um Deus, então essa tradução deveria ser usada no restante do capítulo. A mesma tradução usada no versículo 1 é também usada mais de 13 vezes no capítulo, referindo-se ao próprio Jeová. Ora, se as testemunhas de Jeová traduzem o verso 1 de João capítulo 1 como um Deus, então deveriam traduzir os demais 13 versos sobre Jeová como sendo ele um Deus. Contudo, elas não o fazem porque isso iria prejudicar a sua falsa ambição teológica. Eles simplesmente negam que Jesus Cristo é Deus, traduzindo horrivelmente o versículo 1 de João capítulo 1, e depois traduzindo corretamente o restante da passagem, visto como esta se refere a Jeová, estas outras passagens. Esta é uma interpretação satânica, a fim de negar a divindade do Verbo, ou seja, de Jesus. Em vez disso, o Verbo é Deus, vindo de Deus e Criador de todas as coisas. Ele é o eterno Verbo de Deus, o exato Logos do próprio Deus, o qual veio à terra em forma de homem, a fim de salvar seu povo. Depois, na mesma passagem de João 1, encontramos o verso 14 declarando, note o que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora, João não apenas afirma que o Verbo é Deus, mas explica que o Verbo mantém toda a glória do Pai, pois é o unigênito Filho de Deus. O Verbo desceu do céu,
habitou entre os homens, e sua glória, a glória somente de Deus, brilhou entre os homens por algum tempo. Sabemos disso, visto como esse versículo, sabemos disso, visto como esse verbo eterno era a forma do próprio Deus, conforme o versículo em Filipenses, os versículos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7 explica. Note o que diz, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É até aí que nós lemos esta passagem. Paulo está falando de Jesus Cristo. O Messias é Deus, por isso ele não achou que era usurpação ser igual a Deus. Ser igual a Deus é ser Deus. Pense sobre os atributos de Deus e na incomunicável natureza dos seus atributos. Somente Deus pode se igualar a si mesmo. Mas Deus tomou a forma de homem e foi feito à semelhança de homens, para salvar os homens dos seus pecados. Paulo não confunde as palavras sobre Deus manifestado em carne de homem, quando diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, as seguintes palavras: E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima na glória. Quem foi manifestado em carne? Foi Deus. É isto que Paulo está dizendo, é isto que a Bíblia está dizendo. Não foi um ser semelhante a Deus, mas o próprio Deus. Deus tomou a forma de servo, adotou em si mesmo uma nova natureza que antes não havia adotado, uma natureza humana. Sabemos que Jesus Cristo é o Salvador dos cristãos, Salvador dos pecadores que se tornam cristãos. Sabemos por inúmeras passagens do Novo Testamento que os apóstolos acreditavam que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 16. Isso é axiomático para os apóstolos. Jesus é o Salvador. É o seu sacrifício que salva os homens. Em Atos capítulo 20, versículo 28, vemos o registro de Lucas sobre a obra de Cristo ser atribuída ao próprio Deus. Note o que diz neste versículo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Esse ele é o próprio Deus. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Deus tem sangue? Sim. Ele tem sangue pela natureza humana de Jesus Cristo. Ele morreu e o seu sangue é considerado como o sangue de Deus. Eles são sinônimos. Deste modo, os salvos são remidos da condenação eterna pelo sangue do próprio Deus. Lucas descreve a obra de Jesus como aquele que é feita por Deus. Isso é verdade porque Jesus é Deus e todos os seus apóstolos o sabiam. De outro modo, teria sido blasfêmia honrar um simples homem mortal por uma obra que somente Deus poderia fazer. No livro de Hebreus, vemos o escritor citando muitas passagens do Antigo Testamento, comprovando a divindade do Messias como Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículos 8 a 9, diz o escritor: Mas do Filho diz:
Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aqui, ele está citando o Salmo, capítulo 47, versículo 7. É dito: tu amas a justiça e odeia a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Vemos aqui Deus falando com Deus. O ungido tem um trono, e este é o trono de Deus. O escritor de Hebreus está provando que Cristo é maior do que Moisés e maior do que os anjos, o que teria sido um choque para os neoplatonistas, contra os quais ele está escrevendo. Os platonistas acreditavam em um supremo, único e perfeito ser. Esse único tem emanações que fluem do seu ser perfeito para os seres inferiores, isto é, Moisés, os anjos e até mesmo os mestres como Jesus. Mas o autor de Hebreus prova que o Messias é o único, o próprio Deus eterno, superior a Moisés e a todos os anjos. Uma das últimas provas gerais do Novo Testamento para a divindade de Cristo encontra-se em Lucas capítulo 22, versículo 48, em que Judas trai o Filho do Homem. Lembre-se que o título Filho do Homem é usado 80 vezes por Cristo, somente nos Evangelhos. Esta é a sua autodesignação favorita. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem? Os homens têm se traído uns aos outros com resultados catastróficos, mas neste caso Judas, um homem, trai o Filho do Homem. Nessa colocação histórica, o maligno e rebelde servo do pecado trai o próprio Deus. Judas cuspiu na face daquele que Daniel descreve como vindo sobre as nuvens do próprio céu. Isso leva a traição de Judas ao infinito grau de malignidade. Teria sido melhor para Judas que ele não tivesse nascido, para depois trair o Filho do Homem com um beijo? Ironicamente, o salmista havia dito que devemos beijar o Filho para que ele não se zangue e pereçamos no caminho. Lembra Salmo capítulo 2? Judas beijou o Filho de um modo perverso e por isso está no inferno, pagando esse pecado agora e por toda a eternidade. Ironicamente, o salmista, no Salmo capítulo 2, havia dito que devemos beijar o Filho para que ele não se zangue e pereçamos no caminho. Judas beijou o Filho de um modo perverso e por isso está no inferno, pagando esse pecado, agora e por toda a eternidade.